Então, meu nome é Afonso, sou radiologista de músculo esquelético. Minha vida foi em rádio até HCF USP. Hoje, meu principal vínculo é o Centro Médico São José, um lugar que eu gosto muito. Talvez por ser interior, mas tenho certeza que tem muito da competência de quem gera a empresa. É um lugar que as pessoas gostam de trabalhar. Isso, desde os mais simples até os médicos, até os donos, todo mundo gosta de trabalhar lá. Eu devo um agradecimento oficial para a GE. Ano passado vocês fizeram um evento, acho que em Atibaia, se não me engano. Isso me rendeu esse emprego. Eu conheci pessoas nesse emprego que depois me renderam ele, então obrigado para a GE. E eu ainda faço um período no CDB, Aliança, um lugar que eu gosto muito, eu tenho um carinho especial, principalmente pelos funcionários, pelos colaboradores. Eu redefini minha palavra aqui, que é se dedicar para o serviço depois que eu conheci eles. É incrível o que eles também fazem por lá. Hoje eu vim falar um pouco sobre o Centro Médico São José, a parceria que a gente tem com a GE. Vou falar um pouco sobre os nossos equipamentos, nossos protocolos de ressonância. Então, para aqueles que são que nem eu, não conhecem muito o estado de São Paulo, o que está sublinhado em vermelho é a cidade, esse 374 é Castelo, embaixo é a Raposo. E a gente tem, o Centro Médico São José, a gente tem 2 centros de saúde em Boituva e Cerquilho. Além do diagnóstico por imagem, a gente tem consultórios médicos de muita especialidade e outros profissionais da saúde, formando um centro médico, como dentista, fisioterapeuta, enfim, nutricionistas, educadores físicos. São 2 unidades que a gente tem que são as nossas maiores. A gente também tem 2 centros de diagnóstico em Tietê e Itapetininga, que aí são apenas um centro diagnóstico. E a gente tem parcerias com hospitais. De cima de Sorocaba, a gente tem parceria com o Hospital Evangélico e com a Santa Casa. Embaixo de Piedade, a gente tem parceria com a Santa Casa local. Mostrar a vocês a nossa casa. Esse aqui é o Centro Diagnóstico de Boituva. Esse prédio é um prédio vertical, que a gente fala. E nele, nessa região, ficam os consultórios médicos, de muita especialidade. E no lado é onde a gente faz o nosso centro de diagnóstico por imagem. Já aqui é um outro tipo de unidade. Na verdade, a unidade que eu acho mais bonita. A unidade de Cerquilho, que é uma unidade de 3.000 metros quadrados. E quando você entra na parte de diagnóstico, primeiro você chega numa praça. Essa aqui é a imagem que a gente tem. É uma jabuticabeira. E à esquerda fica a lanchonete, em volta outro centro de saúde, e ao fundo fica o centro diagnóstico. Um pouco diferente do que a gente está acostumado em São Paulo. Esses aqui são nossos 2 donos, Dr. Maurício Modi, ortopedista de joelho, e Dr. César Lobo. Os 2 têm em comum um compromisso com a qualidade, que eles prezam bastante, e tem uma relação interpessoal muito boa com o resto da equipe. E essa aqui é a nossa equipe. A gente vem reestruturando a equipe. Esse aqui é o Dr. Rafael Bulli, que é meu chefe, e a gente faz rodadas de treinamento com outros profissionais, que é a nossa equipe de ressonância magnética. Aparelho de ressonância, começando a entrar nessa parte. Então a gente tem 5 unidades, de baixo para cima a gente tem Tietê, que é muito perto de Cerquilho, a gente mantém um campo aberto estrategicamente. Itapetininga a gente tem uma Brivo, a gente já vai conversar um pouco. Cerquilho a gente tem uma Creator, Boituva uma Explorer e no Evangélico uma Prime. Essa máquina da Prime, a gente instalou ela em setembro, outubro do ano passado, começou a rodar no começo desse ano, em dezembro, no começo desse ano. A gente está fazendo todo o credenciamento, ela já está com um aumento de movimento. Eu quero que vocês percebam que quando eu abri essa imagem, o foco ficou na ressonância magnética, Agora, quando a gente muda a imagem, o foco vira a sala, E como a clínica preza muito pela qualidade, pela aparência visual, mas boa experiência do paciente, os nossos líderes, eles preferem fazer uma sala ambientada, Onde vai diminuir o estresse do paciente e o número de vezes que ele vai parar o exame, enfim. Essa aqui é a sala que eu acho mais bonita que a gente tem. É a sala de Cerquilho. Na verdade, essa foto eu deveria ter apagado a luz e deixar só a máquina, mas não ia conseguir ver toda a máquina. A gente tem uma Creator, também é uma outra sala que se destaca pela qualidade visual dela. Esses são nossos 2 principais aparelhos de volume de exame, eles vão muito bem para músculo esquelético. Aqui é Itapetininga. Itapetininga é uma unidade que a gente adquiriu recentemente, no meio do ano passado. E, ao que tudo indica, a gente vai fazer um upgrade dela. Tomara que tenha acertado esse upgrade. Está consumado o upgrade, graças a Deus, e a gente vai trocar.
Uma coisa importante da nossa clínica, e a gente faz exame em todos esses aparelhos com a mesma qualidade, com os mesmos parâmetros. E essa máquina estava, o volume está aumentando, estava gerando mais atraso e o upgrade era necessário, né? Então eu vou mostrar um pouco dos exames, eu vou mostrar um pouco da Brivo, como a gente ganhou tempo com os aparelhos. Bom, eu não tenho pretensão de ensinar ninguém a montar protocolo, mas eu vou falar como foi o nosso racional com a estruturação dos protocolos. Vou dar um exemplo do joelho. Primeiro a gente... E por que essas máquinas a gente está ganhando tempo, né? Primeiro a gente escolhe um FOV, né? Normalmente o mercado escolhe um FOV de... Antes disso, quando a gente faz o PAD, né, que eu tirei com o pessoal do CDB, o que eles exigem? Eles exigem uma boa resolução espacial, é um critério subjetivo de grupamento muscular, menisco, ligamento. É um pouco difícil da gente mensurar isso. Eles pedem para ter uma boa diferenciação entre o líquido e o revestimento condral, que é alguma coisa que dá para ver. Eles pedem alguns parâmetros de imagem. Dentro deles, pedem um pixel menor que 0,7, um slice menor que 0,4 e um espaçamento de 25% ou 1. Então, a partir disso, você pode fazer um protocolo melhor, né? Quando a gente vai fazer um protocolo, a gente escolhe um FOV, né, primeiro. Normalmente, o mercado escolhe um FOV de 16. E a gente escolhe uma matriz para bater esse pixel, né? No caso, a gente tem na cabeça, eu acho que todo mundo que monta protocolo, que é uma matriz de 300. 300 e pouco, que vai dar um pixel de 0,5, 0,4, que é bem melhor do que o exigido. E, além disso, a gente escolhe as espessuras de slice, que as nossas são finas. Quando a gente vai fazer a montagem de um exame, a gente tem que saber que alguns fatores aumentam o tempo de aquisição da imagem. Primeiro é a matriz. E a matriz a gente não vai discutir porque é meio fixo, porque a gente quer um exame de alta qualidade. Segundo parâmetro que aumenta bastante o tempo e interfere bastante é uma sequência T2 ou T1, porque o TR interfere nisso. Como a gente vai ter que fazer a sequência C2 FAT7, então isso também não é mutável. O terceiro grande fator que muda é o NEX, que é o número de vezes que você adquiriu o espaço K. Todos os nossos exames hoje do joelho, eles são feitos com um NEX, né? Porque a gente acha que um NEX já tem bastante sinal. Isso faz a gente ganhar bastante tempo. Bom, essa aqui são duas imagens que, na verdade, eu vou falar sobre os fatores que podem acelerar um exame. E tem uma diferença de qualidade técnica nessas imagens. O meu provocamento para vocês, eu vou tomar uma água, é qual é a melhor resolução e por quê. Quer arriscar? A melhor resolução espacial é a da esquerda. E a gente tem um Ecotrem, um ETL ajustado, né? Para ir mais ou menos na metade. E essa aqui é um Ecotrem de 12, que é um Ecotrem de 20. A de 20 a gente estica, a gente ganha muito tempo, mas o exame não fica bom. E por que não fica bom? Primeiro, repara os vasos, né? Como aqui você deixa de ver já alguns vasos. Repara os vasos dentro do osso, como aqui é muito melhor definido. E, por fim, repara na cartilagem, né? A cartilagem daqui é toda borrada e daqui é bem definida. Uma outra dica, olha o osso subcondral, como daqui fica espessado. Aqui a gente dá uma imagem e fica blurring, fica borrada, a tradução que você quiser. A gente respeitou isso em todos os protocolos que a gente fez, a gente tem um ETL ajustado. E a outra coisa que a gente fez, que é uma ferramenta da GE, se você reparar o líquido articular daqui, ele é mais cinza e aqui ele é mais branco. E a única diferença dessas sequências é o Fast Recovery, né? É uma ferramenta da GE que faz esses líquidos, principalmente das sequências DPs, ela é bem saudável de ser usada. Bom, vou passar um pouco o exame só para a gente dar uma olhada. Então, isso aqui é uma sequência Sagittal T2 FAT7 de um joelho, na nossa máquina nova. A gente faz essa sequência aqui em 1 minuto e 57. O que eu queria mostrar para vocês que são cortes finos, 3,5, que são 23 imagens, né? Repara naquelas condições, né? Que é uma boa diferenciação entre a cartilagem líquido, do menisco e dos grupamentos musculares. A nossa sequência coronal, a gente gasta 1 minuto e 43. E também segue os mesmos princípios. O que eu queria mostrar para vocês é que uma das coisas que eu mais olho nessa sequência é para ver se dá para diferenciar a cartilagem do côndilo para o platô tibial. E também dá para diferenciar uma boa resolução espacial.
Essa aqui é uma sequência axial. Na sequência axial a gente opta por fazer 3 milímetros. Tá fino, a gente poderia fazer com 3,5. A gente faz um de Nex, a imagem não fica ruidosa. A gente faz uma sequência de 32 imagens. Bom, mais imagem é um pouco mais de tempo. A gente acaba fazendo a sequência em 1 minuto e 56. Mas é uma sequência também muito boa. Uma sequência que eu defendo bastante é a Sagittal DP. Essa Sagittal DP é uma sequência de 1 minuto e 43. Eu gosto dessa sequência porque ela é fina, ela tem 2 milímetros. Então a gente faz 36 imagens. Dava para ter cortado essas imagens das laterais, mas eu preferi deixar. E eu queria mostrar para vocês como a gente ganha para ver condropatias incipientes. Ela para com o borrado em sistema de transição de patela e tróclea. E dá para ver em vários cortes raiz posterior, né? Talvez para um radiologista bem experiente, essa sequência até seja dispensável em muitos casos, né? Mas uma curva de aprendizado e exames bons eles são melhores. Para acabar, a gente faz o Sagittal T1. Esse Sagittal T1 a gente faz em 1 minuto e 22, é um T1 habitual. Eventualmente dava para fazer com meio Nex, ganhando tempo, mas a gente achou que a sequência ficava sem resolução espacial. Agora eu vou mostrar a diferença entre a nossa máquina, é nossa também, então posso falar mal, é uma Brivo e a Prime. Repara que não tem sinal na porção superior. Repara o tempo de sequência, 1 minuto e 53, 1 minuto e 43. Se você for querer ser chato, essa sequência é mais cuidosa do que essa. Mas a sequência é borrada. Repara que a diferença entre as cartilagens eu vejo pior. Então, de qualquer jeito, você acaba ganhando qualidade, faz em quase metade do tempo um exame muito melhor. Essa aqui eu entendi porque eles tiraram a sequência com o tempo da radiologia musculoesquelética. Os americanos gostam dessa sequência. No Brasil a gente quase não vê. E com o tempo ela foi sacada, né? 6 minutos e 19 é uma sequência proibitiva, né? Mas hoje em dia a gente consegue... É quase o tempo do exame completo hoje de joelho, né? E hoje em dia a gente consegue fazer por 1 minuto e 43. Se você não tiver tanta pressão de exame, eu acho que vale a pena fazer essa sequência para dar mais diagnóstico. Bom, comparando a nossa Brivo com a nossa Prime, a gente tem um protocolo de 21 e 21 e um protocolo de 9 minutos e 5. Se você for tirar o Sagittal DP fino, que eu acho que é uma sequência opcional, dá para você fazer em 7 minutos e 20 um exame bom, que é um tempo excelente. Nossos outros exames, fazendo uma meia-culpa, eu estava fazendo essa aula, 1,59 no Sagittal T1, acho que não está bom, dá para ganhar tempo aqui. A gente prefere fazer 3 blocos para evitar crosstalk e fazer o L5-S1 alinhado. Mas ainda dá um tempo razoável, dá até para ganhar um pouco de tempo, dá para abaixar de 10. 9,15 o ombro, 10,13 o quadril. Então a gente consegue começar a visar exames em 10 minutos bons. Claro, sem repetição, né? Vou mostrar outra coisa que essas máquinas novas me trouxeram. Vou mostrar um Sagittal T2 FAT7 com 1,5, 15 cortes de 1 polegar. A gente faz a sequência em 1 minuto e 17. Isso já é assustadoramente rápido. Mas é uma baita sequência boa de qualquer jeito. É uma sequência que dá para ver muito bem tendão, placa volar, enfim. Só que, em muitos casos, se vocês pararem para reparar, a gente tem um pouco de homogeneidade do campo. Eu acho que não atrapalha o diagnóstico, mas tem. Isso aqui não é verdadeiro, esse sinal. Ele é normal. Não me incomodaria esse nível de alteração de homogeneidade do campo. Se você quiser melhorar isso, você pode abrir mão de um STIR. O STIR, antigamente, quando a gente usava, ele era muito ruidoso e era difícil fazer diagnóstico com ele, porque ele era uma sequência com uma baixa resolução. Você vê que ela aumenta o tempo de exame, né? Ela vai para 2 minutos e 17, que não é uma sequência proibitiva, dá para fazer e você resolve esse problema. O detalhe dos STIRs, dessas novas máquinas, eu acho que elas são diagnosticáveis, né? Você não precisa fazer um DP adicional, não precisa fazer nada. É um exame que dá para só fazer essa sequência. Raciocínio semelhante a gente pode usar nas extremidades ou em superfícies grandes como bacia e nos casos de suscetibilidade magnética, onde a gente também usa a sequência STIR. Repara que em muitos casos a gente tinha que fazer um STIR mais uma sequência DP para ver a cartilagem, para ver ligamento, para ver menisco. Agora dá para ver super bem, só com o STIR você já consegue fazer o diagnóstico. A gente usa o DP ainda, mas só o STIR já seria suficiente. Mais uma imagem mostrando a resolução do problema de suscetibilidade magnética.
e uma resolução espacial adequada. Bom, já nos finalmentes, eu acho que a Recongel, essas tecnologias estão permitindo a gente fazer protocolos musculoesqueléticos bons em beirando 10 minutos, né? Que eu acho que é uma meta importante de seguir. Dá para fazer alguns exames até em menos e nessas horas a gente começa a adicionar sequências, né? Radiologista, quando sobra tempo, a gente gosta de ver mais imagem, né? Então você pode começar, a gente pode voltar a fazer o sagital DP fino do joelho, de placa plantar, sagital T1 de rotina do antepé, pode fazer o axial DP da glenoide quando tiver luxação, sem onerar o serviço e o tempo de exame. A gente pode optar por sequências estiras, se tiver algum problema de homogeneidade do campo hoje, e a gente reduz um pouco os artefatos de aceleração paralela, que a gente vê bastante quando a gente está com máquinas antigas, com artefatos de movimentação. Bom, a nossa parceria com a GE eu acho que está indo bem, eles estão conseguindo cumprir o que a gente quer, que é entregar um exame de qualidade e fazer produtividade, a gente tem que produzir exame. Eu acho que está melhorando a nossa qualidade geral, que está gerando melhores diagnósticos e melhor reconhecimento da comunidade médica dessa região. Bom, era isso. Obrigado. Dando continuidade, Dr. Afonso, eu quero agradecer imensamente. É super assim, reconfortante, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, escutar as coisas boas que vocês estão colhendo. Queria agradecer ao Dr. Maurício, ao Dr. César, ao Fernando. É sempre um prazer estar com vocês. Como na primeira reunião, doutor, que a gente fez, o que precisar de mim, sempre conta comigo. Como o doutor falou, é uma parceria e a gente fez esse dueto para eu contar um pouquinho para vocês, para quem ainda não está acostumado, 100% acostumado com os novos conceitos que a GE está trazendo no mercado, eu vou fazer uma apresentação breve do produto, só para mostrar a direção que a GE vem caminhando, né? Então, no ano passado, a GE fez o lançamento do equipamento, o Signa Prime, onde ele vem para trazer tecnologia num segmento, como o doutor mostrou, por exemplo, da questão da Brivo, algumas limitações que os equipamentos tinham por questão de idade mesmo, né? Foram lançados em épocas diferentes, mas vem para inaugurar também a nova plataforma GE. Então, um equipamento completamente novo, onde eu sempre digo que ele está importando tecnologias de equipamentos maiores. Então, combinação de bobinas, a flexibilidade de tecnologia agregada, as tecnologias de inteligência artificial, tornando esse equipamento assim, mais fácil de ser aprendido e mais poderoso na utilização. Mais fácil de instalar também, que a pegada de instalação desse equipamento é menor do que os outros, então isso agrega também a possibilidade de instalações em regiões um pouco mais... em regiões mais fechadas, né? Então, um equipamento que pode ser instalado em 24 metros quadrados, também um equipamento que consome menos energia, tá? Então isso é super importante pelas questões de pressões de custo que nós temos hoje, né? Isso, reduzir custos hoje como um colega previamente mencionou, nós sermos mais eficientes em termos energéticos, não só na energia elétrica, mas em quanto de energia que a gente coloca para dentro do sistema, é super importante. Continuamos com os magnetos Zero Boil Off e também magnetos novos prontos para receber upgrades de 60 para 70 centímetros, caso o cliente deseje fazer essa mudança. Então, por exemplo, agregação de qualidade de vida, proteção de investimento e flexibilidade para um cliente, né? Por exemplo, o Dr. Afonso acabou de comentar sobre a questão demográfica das cidades, mas e se um dia a gente acabe necessitando de um equipamento maior? Uma das opções é simplesmente realizar o upgrade desse equipamento e ter um bore maior dentro da própria clínica. É a proteção do investimento para adequação às necessidades. Como eu comentei, uma plataforma completamente nova para a GE, então essa vai ser a carinha do novo software.
aonde esse software traz facilidades, porque baseado em feedback, tá, dos usuários GS, a empresa veio redesenhando esse software para se tornar mais amigável, mais fácil de ser utilizado e também mais visível para o próprio usuário. Tá? Sendo mais intuitivo, permitindo essa capacidade de aprendizado mais rápida, que, de novo, é um investimento energético que nós colocamos dentro da ressonância. Eu sempre comento que exames rápidos se traduzem em exames mais fáceis, né? Mas também o software tem que ajudar, né? Por isso que hoje, desde o ano passado, o Dr. Maurício, o Dr. César, o Dr. Afonso são pioneiros aqui na região no equipamento. É um caminho difícil, com certeza, mas como eu falei, é um prazer estar do lado de vocês, sempre ajudar para a gente conseguir extrair o máximo desse equipamento. Então, nessa questão, é um sistema que me mostra mais coisas, para que nós criemos atalhos visuais para os usuários, né? É um sistema facilitado, mais eficiente, mas que também, quando necessário, pode ser aberto e fornecer todos os dados de controle para o usuário, né? Então, é um sistema guiado, então o sistema ele vai acendendo as partes necessárias para conduzir o exame. Então, por exemplo, no cadastro do paciente ele já vai me indicando quais são as necessidades. Claro que é um sistema que também aceita o worklist, todas as features que nós estamos acostumados, mas ele vem fazendo esses indicativos. Quando tem alguma coisa errada, ele vai dar o highlight daquela opção para que o usuário se atente naquela situação para se fazer a correção. Por exemplo, aqui um sharing, né, que é um compartilhamento de protocolos, que ele está fora de sincronia, então o usuário tem que ali ajustar aquela opção. Também mais visual, ninguém precisa saber o que significa, né, o termo in and out of phase, então ele carrega essa plataforma muito mais visual para que o usuário reveja isso e tome decisões conscientes em função da necessidade. É um equipamento de 60 centímetros que emprega o que nós chamamos de iHoc, né, que é o In-Room Operator Console, onde a gente consegue ver informações do paciente, os traçados, as bobinas sendo utilizadas, agregando funcionalidades, né? E também é poderoso de se usar porque, como eu comentei, é um sistema que importa tecnologias de máquinas mais caras, como, por exemplo, a cadeia de RF que chamamos TDI Imaging, que é uma cadeia de RF totalmente digital, que permite seleções de bobinas automáticas, agregando facilidade no uso e também permitindo sequências novas que vão sendo desenvolvidas, sendo que o equipamento já está preparado para receber essas atualizações. Então, por exemplo, o fato de a gente colocar uma bobina e antigamente nós termos que selecionar esses elementos era um trabalho que desprendia muita energia. Hoje o sistema seleciona essa bobina automaticamente em função da região que nós estamos escaneando. Claro, aqui é um equipamento diferente, mas para mostrar esse conceito. Aqui no Prime, então, por exemplo, temos as duas bobinas anterior e posterior ligadas. Não tem necessidade de eu ficar trocando a bobina que eu vou utilizar, porque o equipamento seleciona isso automático. Num exame extenso como abdômen total, tórax, abdômen e pelve, é muito mais simples de a gente conduzir esse exame, tornando a vida do usuário mais fácil. Ou seja, traduzindo-se em menos erros de posicionamento de bobinas ou seleção de bobinas para o radiologista. Né? E também, claro, como o doutor comentou, toda a tecnologia de inteligência artificial embarcada com o RConDL, onde a gente vai ter imagens menos ruidosas e mais nítidas e ajustar de acordo com a preferência do radiologista. Então, assim, uma galeria de imagens bem rápida, né? O doutor já mostrou, mas eu gostaria de chamar algumas atenções. Por exemplo, né, a imagem de hipocampo, que é uma das imagens que exigem mais qualidade, mais resolução, onde a gente consegue fazer protocolos de alta resolução, com alta diferenciação, com boa visualização daquelas estruturas. Né?
É um equipamento que carrega toda a parte avançada, então, por exemplo, permeabilidade, perfusão, tractografia, reconstruções, espectroscopia, tudo que necessita para se fazer um diagnóstico avançado de neuro, tá? Sem grandes dificuldades, mamas, sem problema nenhum, né? Com sequências em alta resolução T2 e STIR, sequências dinâmicas, capacidade de análises, né? Exames rápidos, certo? Com qualidade. Por exemplo, imagens em 1 minuto e meio, sem sacrifício de qualidade de imagem. Tá? Também exames de coluna com baixa espessura de corte, né? Com um tempo também bastante adequado. Como o doutor falou, a região demográfica não exige, né, não suporta uma agenda tão extensa, mas nada melhor do que fazer um exame rápido com conforto para o cliente, né? Então, aqui uma diferenciação que eu acho super interessante, que também do ponto de vista do operador, a gente tem a diferença de um paciente de 150 quilos e um paciente na casa dos seus 80 quilos. E a mudança de protocolo não aconteceu, é o mesmo protocolo nas duas situações, então tornando a máquina mais simples de usar. Né? Exames musculoesqueléticos, como o doutor mencionou, o doutor acabou não mencionando, mas existe a questão da customização da intensidade do AR-Recon-DL, onde a gente vem trabalhado para adequar a imagem à preferência do radiologista. Né? Alguns radiologistas vão preferir essas intensidades ou média, ou alta, ou baixa. Como eu falei, agradeço a oportunidade de estar junto e poder continuar ajustando. Né? Exames de estruturas pequenas, com bastante qualidade, com bobinas de 8 canais e 16 canais, dependendo do equipamento. No caso do Signa Prime, bobinas de 8 canais flexíveis, extremamente confortáveis, com uma excelente qualidade de imagem. E como o doutor comentou, né, exames de músculo esquelético com bastante velocidade, com bastante qualidade. Poderia ser até mais rápido, mas de acordo com a necessidade, a gente ajusta de acordo com a necessidade do cliente. Né? Também, como o doutor comentou, exames de músculo esquelético, em termos de protocolo, raramente a gente vai ver um exame maior do que 10 minutos. E a qualidade sempre bem alta. Um dos exames que mais me impressiona, exames de quadril. Claro, para músculo esquelético é um exame que eu considero que é um benchmark da ressonância de 1,5 Tesla. Para eu fazer um protocolo semelhante numa máquina sem a inteligência artificial, eu preciso gastar o dobro do tempo e fazer um exame em 20 minutos de um quadril. Claro que aí a gente acaba compensando, porque ninguém quer um exame de 20 minutos de músculo esquelético. No Signa Prime e nos outros equipamentos carregando essa inteligência artificial, a gente tem aí um exame de quadril em 10 minutos, que eu considero um tempo super interessante. Nessa qualidade, nessa visualização de cartilagem, um exame muito legal. Tá? Medicina interna também, a gente vai fazer todos os ajustes necessários para trazer consistência e velocidade nos exames, tendo um portfólio completo de sequências e adequações para cada situação. Né? Medicina interna também, pelve masculina, feminina, e inclusive um dos outros exames que eu considero benchmark do 1,5 Tesla, um exame de próstata. Eu sempre comento que quando você chega em um cliente, se você erra um protocolo ou se você estraga um protocolo de joelho e o médico não fica contente, se você conseguir fazer uma próstata maravilhosa, ele te dá a chance de voltar e você consertar aquele joelho. Né? Se você não montar 2 protocolos legais desses 2 tipos de exame, você vai ter alguns problemas com o radiologista. Carregando todos os pacotes da GE e evoluindo a cada dia, a cada versão de software, para atender todas as necessidades que o cliente tem dentro da sua rotina. Certo? Agradeço, estou à disposição para tirar as dúvidas também. Novamente agradeço ao Dr. Maurício, Dr. César, Dr. Afonso.
Fernando, sempre um prazer estar com vocês.